Então, continuando a falar, eu acho importante a gente falar sobre a periodização que eu falei. O Rosa já falou assim, ó, a primeira parte é a parte geral, principal. Até quando a gente vai falar sobre futebol americano, treinamento, a gente fala que você não precisa nesse momento treinar futebol americano. Você pode fazer um pilates, fazer uma coisa que não tem a ver, porque você Pode tá andar de andar de bicicleta. bicicleta, isso mesmo. A gente tá falando nas capacidades físicas gerais, básicas, por exemplo, cardiorrespiratórias. Falou em bicicleta, lembrei isso. Pô, eu canso muito correndo. Opa, primeiro vamos trabalhar cardiorrespiratória. Você quer fazer o quê? Gosta de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Depois a gente vai para a parte específica, como ele mesmo falou, certo? E ainda a gente tem a questão da competição que a gente coloca nessa periodização. Cada parte dessa periodização, mesmo na geral e na específica, tem a hora que a gente intensifica o treino, a gente relaxa o treino, a gente recupera do treino. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente é personal, a gente trabalha com educação física, é muito importante as pessoas entenderem que o nosso trabalho é bem difícil. Quando eu vou lá dar um treino de 1 hora, eu passei pelo menos mais 1 hora e meia, 2 horas, pensando, trabalhando para como eu vou fazer esse treinamento. Não é simplesmente eu chego lá e falo assim, hoje vamos levantar bastante peso, ou hoje a gente vai fazer aquilo. Não, tem um porquê fazer isso. Então é Exatamente. importante falar. Falar sobre periodização é um negócio meio complicado, porque é uma coisa muito específica da área, sim. né? Então, assim, eu vou tentar falar de uma forma que fique fácil para a galera entender. Quando a gente fala de periodização, a gente está planejando o treinamento de um determinado atleta. E quando a gente fala desse planejamento, isso a gente sabe que na grande maioria das vezes, mesmo os atletas que são comprometidos, que querem treinar e tal, não têm conhecimento, às vezes não tem acompanhamento também. E daí a pessoa cai num erro bastante comum, que é o cara que é muito dedicado, o cara treina pesado o tempo todo. O cara se arrebenta de treinar. E daí acontece isso, ele se arrebenta de treinar. A periodização é justamente o planejamento que se faz, que o profissional precisa fazer, entendendo que você performar, você ter uma boa performance, é um caminho. É como se fosse uma onda. É um processo, né? Um processo. Então você faz o treinamento de base. Então vamos pegar lá do zero. O cara é sedentário. Transformo aquela pessoa numa pessoa ativa. Faço a inserção dela nos treinos específicos e vou montando a pirâmide de treino dele. Então, eu faço o treinamento de base. O que essa pessoa precisa na função dela? Então, vamos pegar o linebacker, que é da minha função. O que o linebacker faz? É um cara que fica geralmente bastante tempo em campo. Né? Você pega, por exemplo, o middle linebacker, que joga no meio do campo. Você não vai ficar trocando o cara toda hora. Enquanto a defesa estiver em campo, Ele tá em campo. ele está em campo. É diferente, às vezes, por exemplo, de um corner, porque às vezes você joga com 2 corners, às vezes você joga com 3, né? O safety O e DL tal. troca bastante. DL, porque é uma função muito explosiva. Então o linebacker, ele fica bastante tempo em campo. Só que ao mesmo tempo, toda jogada para ele vale 100%. Tem impacto, né? Toda jogada. Alguém tá batendo, alguém tá apanhando. E assim, aquela coisa, furou uma corrida, pode ser que você perdeu o jogo ali. Então o linebacker é uma função que você tem que ter explosão o tempo todo, né, toda jogada, e que você tem que estar ciente que talvez você jogue todos os snaps da defesa. Então, quando você está começando o seu treinamento, antes de você estar treinando as questões super específicas da sua posição, você tem que saber que você vai ter que ter cardiorrespiratório bom, que você vai ter que ter força resistida boa. Por quê? Porque eu vou ter que fazer força resistida durante 1 hora e meia. Né? O jogo durou 3 horas, minha defesa ficou 1 hora e meia, vamos supor, em campo. Então eu vou ter que suportar ficar produzindo força por um bom período de tempo. Então, nessa primeira fase do treino específico, é onde eu vou treinar isso. Que o cara vai treinar cardiorrespiratório, que o cara ou a mulher, né? O atleta, né? O atleta vai ter que fazer esse treinamento de base para que não aconteça de quando chegar na hora de jogar, quando ele tenha lá a hora do pega para capar, ele esteja tecnicamente voando e na metade do jogo ele morre, porque ele está cansado. Né? O futebol americano é um esporte que não permite você ficar Uma cansado. jogada descansar, não permite. Porque ele te pune. Se você está jogando contra um adversário de alto nível, ele consegue ver quem está cansado no campo. Consegue. E daí ele vai te atacar o jogo inteiro. Seja você da defesa ou do ataque, né? Por exemplo, um OL. O OL cansou, você vai mandar double nele o jogo inteiro. Blitz ali. Blitz ali. Porque o cara não vai ter a mesma velocidade, não vai ter a mesma explosão. Uma hora fura
o bloqueio. Se o cara é linebacker, corrida ali. Uma hora vai furar. E aí uma pergunta que eu queria fazer, você falou assim, então a gente trabalha essas partes gerais nesse momento, Isso. mas quando entra no específico a gente não treina tanto, mas mantém o que ele ganhou? Como a gente faz? Mantém se você fizer um treinamento de manutenção. Que aí já entra mais um porquê aí, então a gente tem também um treinamento de manutenção de ganhar. Exatamente. Você vai ter que fazer, então assim, quando a gente faz o primeiro momento, né, a base do treinamento, nós estamos falando de treino com bastante volume, né? Então você está treinando muito volume. Por quê? Porque você quer expandir as capacidades daquele atleta. Quando você vai subindo a pirâmide, você vai diminuindo o volume de treinamento, mas você vai aumentando a intensidade. Só que dentro dessa pirâmide, existe uma questão de você dosar o treinamento. Porque senão você chega no topo da pirâmide e daí treina pesado, não adianta nada. Então, dentro dessa periodização grande, você tem que ter periodizações menores. E daí dentro delas, outras menores ainda, que é o que a gente chama de macrociclo, mesociclo e microciclo. Por quê? Porque você, dentro daquele período, você vai ter que contemplar que essa pessoa precisa melhorar, performar e descansar. Se recuperar desse treinamento. Que é muito importante essa parte de recuperar. Né? Que precisa da parte da alimentação, que a gente não vai falar porque é nutricionista, mas precisa se alimentar bem, não adianta você treinar tudo que treina, aí só ficar bebendo refrigerante, só come porcaria, assim o corpo não recupera. Exatamente. Outra coisa que eu reparei é que você fala bastante em pirâmide. Quando eu penso na pirâmide, eu penso na subida, mas penso numa descida. Sim. Então, é assim o treinamento também. Você recebe, ganha ali a performance, mas você vai voltar. Exatamente. Você precisa voltar. Porque você não tem como ficar lá em cima o tempo todo. Eu sempre usava uma metáfora, né, para explicar sobre isso, que talvez fique mais fácil da galera entender. Imagina que você está dirigindo um carro e que ele está com o giro lá em cima e você com o pé fundo no acelerador. Se você precisa andar rápido, 5 km, 10 km, você mete o pé no fundo e vai, e tudo bem. Só que se você ficar com o pé no fundo, a velocidade máxima, 20 km, 50 km, 100 km, 200 km, 500 km, uma hora você vai fundir o motor do teu carro, né? Porque o teu carro ele não vai suportar ficar performando no máximo o tempo todo. Ele vai começar a perder performance, e se você não respeitar, falar assim, pô, preciso parar um pouquinho, desligar o carro, ele precisa esfriar, precisa descansar. Se você continuar forçando, mesmo ele perdendo performance, uma hora ele quebra. Que é o que acontece com a gente também. Então, você está no pico, qual que é o desafio da periodização? É você conciliar o pico de performance com o momento que o atleta mais precisa daquilo. Então, por exemplo, o atleta vai jogar um campeonato, ele não tem que estar no pico de performance no primeiro jogo. Perfeito. Ele tem que estar no pico de performance nos playoffs, nos jogos importantes, nos jogos chaves, né? E, inclusive, por exemplo, se você tem uma temporada, ou mesmo um campeonato que é mais longo, e você sabe que você vai ter momentos chave, que o jogador precisa performar muito em momentos diferentes, você vai ter que planejar uma forma que no jogo 3, que é um jogo muito difícil, mas é importante ganhar, ele esteja performando no máximo, e que depois ele tenha um período para voltar um pouquinho, e daí quando chegar aos playoffs, ele volte a subir para chegar no máximo, porque ele não vai conseguir ficar 8, 10, 12 semanas no máximo de performance dele. Ainda mais que nós estamos falando, por exemplo, aqui no Brasil, de pessoas, a grande maioria delas não remuneradas para isso, né? Isso é uma coisa importante, você falou que eu ia falar, porque a gente faz tudo isso, a gente tá falando isso no mundo ideal, né? Que os jogadores da NFL podem fazer. Aqui a gente muitas vezes faz uma priorização para pessoa que trabalha 9 horas por dia, não consegue se alimentar também, os treinamentos são desgastantes, porque é no momento que ele teria para descansar. Então, assim, é mais complicado ainda fazer tudo isso. Tem filho, tem muita casado, coisa. Tem muita coisa. Né? Então, são muitas coisas para conciliarem, e a pessoa faz muito pelo amor, né? Então, ela tá ali, ela acha um tempo do dia, da semana, do mês dela, para se dedicar a uma atividade que ela ama. Só que, como o tempo é um recurso valioso para essa pessoa, mais do que para o atleta profissional. Porque o atleta profissional tem um monte de cara falando, agora você vai fazer isso. Agora você vai dormir.
É. Agora você acorda. Aqui tá a Agora- comida pronta. Tá aqui, ó. É. Ah, quantas calorias? Cara, tá tudo certo. Tá É aqui, isso ó. aí. Só come. Agora você vai pra criogenia. Vai lá fazer a banheira com gelo. Então você tem um staff, uma estrutura que o atleta ele tem que estar focado em fazer. E quando a gente fala de um atleta amador, não remunerado, ele precisa que o tempo dele seja valorizado ao máximo, porque ele tem pouco. Uhum. Ele não tem 12 horas do dia para fazer isso. Ele não tem condições de fazer 3 sessões de treino por dia, cada uma de 45 minutos, né? Então esse tempo precisa ser maximizado com uma periodização que permita a ele atingir o máximo dentro da realidade dele. Então, Perfeito. se você tem, por exemplo, um atleta, você pode pegar assim, 2 corners. Uhum. Vamos pegar 2 corners. Um tem 19 anos, faz faculdade e não trabalha, né? Então, assim, ele tem o compromisso dele, Uhum. mas o resto do dia ele vai estudar para prova e tal, mas ele tem tempo para treinar. Ele não trabalha, ele não tem uma pressão de tocar uma casa, Ele de tem ter uma preocupações família. tão grandes como uma pessoa que tem uma família E e tudo tempo mais. disponível. É. E a gente sabe, 19 anos, galera, você corre pelo teto se precisar. Entendeu? Se o cara falar assim, meu, você tem que ir daqui até Ponta Grossa e voltar correndo, você vai. Entendeu? Aí o outro corner, o cara tem 29 anos, né? 10 anos a mais. Sim. O cara é casado, trabalha o dia inteiro, né? O cara ou a mulher, né? A pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes tem filho, tem coisas para fazer, né? É aquela coisa, a gente treina muito de noite, né? No futebol Aham. americano amador. Aí você chega em casa meia-noite, você sabe que no outro dia você vai ter que acordar às 5:30 da manhã para ir trabalhar, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, porque o treino desses corners também não pode ser igual. Perfeito. Até se a gente tirar todos os outros fatores, você tem uma pessoa de 19 e uma de 29. A fisiologia delas já não é mais a mesma. Inclusive nunca foi, Uhum. porque Cada um é um. cada um é um, né? Se você pegar basicamente qualquer time de futebol americano, principalmente no Brasil, que a gente tem, digamos, uma oferta de pessoas praticando Uhum. bem menor do que nos Estados Unidos, você sempre vai ter, por exemplo, pessoas jogando nas mesmas posições, mas que elas não têm exatamente o mesmo perfil, né? Você vai ter um corner mais baixo, Uhum. né? Mas mais forte. Você vai ter um corner varapau, cara super alto, né? Só assim, meu Deus do céu, né? Podia ter compactado um pouco, de tão fina que é a pessoa, né? Então, você tem pessoas executando as mesmas funções, mas com características fisiológicas diferentes. Então, quando a gente fala de personalizar treinamento, a gente também tem que levar em consideração isso. Às vezes, você vai ter um jogador que ele executa uma determinada função no jogo, né? Ele joga em determinada posição, só que ele não quer dizer que ele vai ter as mesmas capacidades e habilidades motoras dos companheiros de posição, para o bem e para o mal. Mas aí já vem a minha primeira pergunta, porque a gente tá falando bastante na questão do personal. Mas e o cara que é o preparador físico do time? Como ele faz para treinar um time que você mesmo falou, na mesma posição de pessoas diferentes? Como ele pode preparar um treino desse? É um baita desafio, né? Geralmente quem consegue fazer isso, geralmente vai bem e lá na gringa ganha Dinheiro. bastante dinheiro com isso, né? Porque realmente não é fácil. Você acaba tendo que fazer um treinamento que englobe as características da posição. Então, vou ficar no corner, já que a gente começou falando do corner. O que um corner precisa fazer? Quais são os movimentos fundamentais da posição do corner? Esses movimentos, todo mundo vai ter que treinar. Uhum. Né? Fazer o backpedal, vai ter que treinar como que faz a técnica para sair de um bloqueio, como é que faz o bump no wide receiver. Todos esses movimentos técnicos, eles precisam ser incluídos no treinamento físico. Perfeito. Entendeu? Porque você não pode transformar o treino em gavetinha. Agora é só físico, agora é só técnico, agora é só tático, porque não funciona. E é isso que muita gente tenta fazer, né? Exato. Primeiro, não dá tempo. Você treina pouco tudo. Né? Você treina tudo, mas você treina tudo pouco. Então você não fica bom em nada. Uhum. Porque o importante no treinamento é você oferecer uma quantidade importante de repetição para que as pessoas possam aprender, reter o aprendizado, aperfeiçoar e dominar. Uhum.
aquilo que ela faz. Então, o cenário ideal é quando você tem atletas que fazem o que a gente chama de conhecimento inconsciente, né? Eu faço porque eu sei, mas eu não preciso pensar para fazer, porque eu já treinei tanto aquilo lá, automatizou, aquilo é meu, né? Então, isso precisa ser incluído na rotina de treinamento físico para que você possa aproveitar isso. Só que voltando ao que você perguntou de como treinar pessoas diferentes, com características diferentes, na mesma posição, você vai ter que, dentro do seu planejamento, avaliar quais são as valências dos seus atletas, no que seu atleta é bom e no que ele tem dificuldade, e ajudar ele nas dificuldades dele, mas ao mesmo tempo aproveitar o que ele tem de melhor. Né? Agora, saindo um pouco da função de preparador físico e falando como jogador, eu tinha uma característica que era assim, eu nunca fui um cara ultra explosivo. Não, não é meu. Eu joguei basquete, joguei futebol americano, fiz outros esportes. Eu sou um cara razoavelmente explosivo, mesmo que eu treine muito. Eu falo assim, é a fisiologia. Você vai pegar um cara, o cara vai treinar a mesma coisa que eu, ele vai ser mais explosivo do que eu. Mas eu sempre tive uma característica de ser um cara que consigo manter o meu nível de jogo durante muito tempo. Então, o meu final de jogo era muito parecido com o meu começo de jogo. Eu não perdia muito no começo. Então, isso é uma característica que o atleta precisa entender para que ele consiga tirar o máximo dele mesmo. E um degrau acima, digamos, na hierarquia do time, o coach dele precisa entender as características daquele jogador para que ele possa tirar o máximo das valências daquele jogador e percebendo que ele tem dificuldade e melhorar ao máximo, mas entender que isso há um limite que é fisiológico. Então, não adianta você querer pegar um cara que é extremamente forte, mas que não tem velocidade, e você falar assim, cara, você tem que fazer o 40 jardas em 4,5. Não vai dar. O cara vai treinar até o mundo acabar. Vai ter um apocalipse e ele não vai chegar nos 4,5. Entendeu? Então, mas tem que treinar velocidade? Com certeza. Ele tem que treinar mais do que os outros. Ele vai melhorar, mas ele não vai ser o cara mais rápido do time. Exatamente. E você tem que entender isso. Beleza, ele não é o mais rápido do time. Mas então, se eu preciso de uma coisa que o cara precisa ser muito rápido, eu vou ter que selecionar outro jogador para fazer essa função. Legal. Acho importante a gente falar uma coisa que isso é pro personal ou pro time. Avaliar seus atletas antes. Acabamos de falar isso. As pessoas nem sabem. Por que você está treinando isso? Porque o coach mandou, mas ele te avaliou, ele sabe que é isso. Nunca fez. Então isso é muito importante.